Você já se perguntou sobre os segredos ocultos em textos antigos? O livro de Enoque, frequentemente excluído da Bíblia, contém mensagens enigmáticas que cativam estudiosos há séculos. Junte-se a nós para explorar este texto enigmático e descobrir suas potenciais revelações. O fogo crepitava dentro de uma caverna antiga. A luz tremeluzente dançava sobre as paredes, revelando inscrições quase apagadas pelo tempo. E no centro daquele cenário sagrado, repousava um pergaminho envolto em tecido, como se esperasse séculos por alguém que ousasse abri-lo. O som do vento parecia sussurrar um nome: Enoque. Poucos sabem, mas esse nome carrega um dos maiores mistérios espirituais da humanidade. Enquanto muitos se perdem nas páginas conhecidas da Bíblia, existe um livro que foi excluído, silenciado, mantido fora do alcance da maioria. O livro de Enoque não é apenas um texto apócrifo, é um chamado, um alerta, uma ponte entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Esquecido por concílios, mas preservado por anjos. Ou talvez por desígnio divino. Tudo começa com uma frase singela no Gênesis: Enoque andou com Deus e já não estava, porque Deus o tomou para si. Só isso. Um versículo curto que esconde uma história colossal. Afinal, o que significa Deus o tomou? Para onde ele foi? O que ele viu? Por que não morreu como os outros homens? O livro de Enoque responde, e o faz com uma ousadia que desafia os limites da fé tradicional. Ele narra a jornada de um homem comum que foi levado aos céus. Não em sonho, não em alegoria. Ele foi, em espírito, conduzido por anjos, através dos 7 céus. Testemunhou o trono do Altíssimo. Ouviu decretos eternos e observou o funcionamento do universo como nenhum outro humano jamais havia presenciado. E retornou, para registrar tudo. Mas não é só isso. O que realmente tornou o livro de Enoque tão perigoso aos olhos da tradição religiosa foi o que ele revelou sobre os vigilantes. Anjos enviados à Terra para observar a humanidade, mas que acabaram se apaixonando por mulheres humanas e descumpriram a ordem divina. O pecado deles não foi só carnal. Eles compartilharam com os homens segredos que não deviam ser revelados: astrologia, magia, alquimia, o poder das ervas, a arte de fazer espadas e criar armamentos, segredos celestiais entregues a uma civilização imatura. O resultado? Corrupção, guerra e o nascimento de uma raça híbrida, os Nefilins, gigantes vorazes, meio anjos, meio homens, que ameaçaram devorar o mundo. Essas criaturas começaram a destruir tudo à sua volta. Seus corpos eram grandes, suas almas corrompidas. Sentiam fome o tempo todo. Quando os homens não mais podiam alimentá-los, passaram a atacar os próprios humanos. E quando já não havia mais o que consumir, voltaram-se uns contra os outros. O mundo afundou em caos. Foi diante desse cenário que Deus decidiu intervir. Mas antes disso, os vigilantes, desesperados, buscaram intercessão. E não foi com os homens que eles falaram. Foi com Enoque, o escolhido, o emissário, aquele que andava com Deus. Enoque é convocado a subir aos céus, desta vez para ouvir o julgamento dos anjos rebeldes. Os vigilantes choram, suplicam perdão, pedem a Enoque que leve suas súplicas ao Altíssimo. Mas a resposta divina é severa. Vocês eram do céu, deveriam conhecer as consequências. Agora não há retorno. Enoque volta com a mensagem. Os anjos choram, silenciam, aceitam a prisão eterna, são lançados em abismos escuros, onde aguardarão o juízo final. E o mundo, ainda ferido pelas consequências de sua rebelião, caminha em direção ao dilúvio. Sim, o grande cataclismo que viria purificar a terra tem suas raízes nesse pecado celestial. Um detalhe que poucos conhecem. Mas talvez o mais impressionante seja a descrição dos 7 céus, feita por Enoque.
Cada camada celestial revela segredos. No primeiro céu, ele vê os anjos que guardam os tesouros do tempo, responsáveis por estações, nuvens, neve e chuva. No segundo, presencia um abismo onde anjos caídos gritam em agonia. No terceiro, é conduzido a um jardim de luz eterna, onde habitam os justos. No quarto, contempla o trono do sol e da lua e aprende sobre o funcionamento dos corpos celestes. No quinto, encontra anjos que foram afastados da presença de Deus por transgressões menores. No sexto, vê os anjos que observam os atos dos homens. E, finalmente, no sétimo céu, Enoque é levado à presença do Senhor. A cena é indescritível. Anjos em multidão, vozes que ecoam como trovões, um trono feito de fogo e cristal, e uma luz tão intensa que nenhum mortal poderia suportar. Ali, Enoque entende, compreende que tudo na terra, cada lágrima, cada injustiça, cada gesto, é observado, anotado, registrado. Nada escapa. Mas Enoque não é um espectador passivo. Ele recebe instruções, vê livros, ouve revelações sobre o futuro, sobre a vinda do Messias, o juízo dos reis da terra e o destino das almas após a morte. O livro fala de um filho do homem que será exaltado no fim dos tempos, um ser que julgará os vivos e os mortos, um escolhido, um redentor. Essa figura messiânica, que se assemelha à descrição de Jesus no Novo Testamento, levanta suspeitas. Estaria o livro de Enoque profetizando a vinda de Cristo? Ou seria uma mensagem ainda mais antiga, que apenas confirma o plano divino desde o princípio? O fato é que essas profecias causaram desconforto nos concílios da Igreja. Por isso, o livro foi banido, excluído, apagado, mas não esquecido. Hoje, graças a manuscritos preservados na Etiópia e redescobertos em Qumran, temos acesso a essas palavras. E a verdade volta à tona como uma chama que nunca se apagou completamente. Talvez esteja na hora de olhar para o livro de Enoque com novos olhos, não como um apêndice da fé, mas como um alerta, uma chave, um eco do céu. E se essas revelações foram escondidas por tanto tempo, o que mais ainda permanece oculto? As visões de Enoque não cessaram após seu retorno à terra. Pelo contrário, foi como se o véu entre os mundos tivesse sido permanentemente rasgado. Ele começou a ver não apenas o que estava nos céus, mas o que estava por vir. O futuro se abria diante de seus olhos como uma tapeçaria sagrada, tecida por mãos invisíveis. E cada fio contava a história do fim. Entre todas as revelações que Enoque recebeu, uma se destacava. Uma figura que surgia repetidas vezes em suas visões. Um ser de glória indescritível, cercado por luz, cuja presença fazia os anjos se curvarem em reverência. Ele o chamava de o Filho do Homem. Esse título, tão familiar aos leitores do Novo Testamento, já aparecia aqui, muito antes do nascimento de Cristo. Enoque descreve o Filho do Homem como alguém que existia antes da criação do mundo e que havia sido escondido da humanidade até o tempo do fim. Um ser eterno, sentado ao lado do Senhor dos Espíritos, revestido de justiça e com autoridade para julgar os reis da terra, os poderosos e os orgulhosos. Ele viria em glória para estabelecer justiça. Mas sua presença seria temida pelos ímpios, pois traria o fogo do juízo. As palavras de Enoque são claras. Naqueles dias, os poderosos e os reis da terra verão aquele que foi exaltado e o reconhecerão. Mas será tarde demais. Eles buscarão esconderijos nas montanhas, mas não escaparão do olhar daquele que vê tudo. Essa descrição lembra o Apocalipse de João, onde os homens correm das cavernas e pedem que as pedras caiam sobre eles para escapar da face do Cordeiro. Como se os dois livros, separados por séculos, estivessem descrevendo o mesmo evento.
A mesma revelação. O julgamento, segundo Enoque, não será apenas sobre ações externas, mas sobre intenções ocultas. Corações serão pesados, olhares serão revelados, palavras esquecidas serão trazidas à luz. Nada escapará ao Filho do Homem. Ele não julgará com parcialidade, mas com balança reta. A terra, então, passará por convulsões. Montanhas se moverão, estrelas perderão seu brilho. Os céus se enrolarão como pergaminhos antigos. O universo inteiro tremerá diante da vinda do justo, e todos os que zombaram da verdade, todos os que exploraram os pobres e derramaram sangue inocente, serão colocados diante do trono flamejante. Não haverá advogados. Não haverá argumentos, apenas verdade. Mas o livro de Enoque também fala de esperança. Ele não é apenas uma advertência, é uma promessa. Os justos, os humildes, os que guardaram a fé, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário, serão reunidos. Enoque vê uma morada de paz sendo preparada para eles. Um jardim de delícias eternas. Um lugar sem dor, sem morte, onde o brilho da glória divina será o único sol necessário. Ele vê também o despertar dos mortos. Sim, o livro de Enoque fala da ressurreição, mas não de forma vaga. Ele diz que muitos dos que dormem no pó se levantarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo perpétuo. Os livros serão abertos, os nomes serão chamados. Cada alma terá seu destino selado, mas há algo ainda mais misterioso em suas visões. Ele vê anjos realizando missões na terra nos últimos dias. Guardiões celestiais que caminham entre os homens sem serem notados. Eles marcam os escolhidos, protegem os pequenos, guiam os que ainda escutam a voz do alto e também vigiam os caminhos dos perversos, registrando tudo, cada decisão, cada pensamento, cada desvio. O que Enoque presencia é um tribunal cósmico, um julgamento que ultrapassa as fronteiras da terra. Os próprios anjos são julgados. Os vigilantes que caíram, os que ensinaram feitiçaria e corromperam a criação, são condenados ao abismo eterno. Suas lágrimas não movem o coração do Altíssimo. O tempo da misericórdia passou, mas não apenas eles. Há líderes humanos sendo julgados também. Reis, generais, sacerdotes, homens de renome que construíram impérios sobre ossos. Enoque vê suas máscaras caindo. Aqueles que pareciam piedosos diante dos homens, mas cujos corações estavam cheios de engano, são expostos. Seus pecados secretos, gritados aos quatro ventos. E então, o trono é estabelecido, e dele sai uma luz que consome as trevas. O Filho do Homem se levanta, sua voz ecoa como 1000 trovões. Ele olha para os justos e diz: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado desde a fundação do mundo. Mas aos outros, silêncio. Um silêncio que pesa mais do que qualquer sentença. E então, as portas se fecham. Essa cena final não é contada com ódio ou vingança. É contada com pesar. Enoque chora. Ele sente o peso de tudo o que vê. Ele entende que o tempo da escolha é agora, que a linha entre luz e trevas é tênue e que cada alma decide, todos os dias, de que lado estará quando o Filho do Homem se manifestar. O mais chocante é perceber que muitas das visões de Enoque ecoam em outros livros considerados sagrados. O Apocalipse de João, o livro de Daniel, as palavras de Jesus nos Evangelhos. Estariam todos conectados a essa fonte esquecida? Seria Enoque a peça que faltava para compreender o plano completo? Talvez por isso, ao longo dos séculos, tantos tentaram apagar sua voz. Porque ela não se encaixa, porque ela desafia, porque ela revela demais. Mas agora ela ressurge e está mais viva do que nunca. O livro de Enoque não é apenas uma profecia antiga, é um espelho para o presente. Um reflexo do que somos e do que poderemos enfrentar. Enoque foi um dos poucos homens da terra a caminhar entre os mundos.
Ele atravessou os portais invisíveis que ligam o físico ao espiritual e viu o que nenhum profeta antes dele havia testemunhado. O que lhe foi mostrado não era apenas um futuro distante ou um julgamento vindouro. Era algo ainda mais assustador e, ao mesmo tempo, sagrado. O destino eterno das almas. Não havia símbolos, não havia parábolas. O que Enoque viu era real. Tão real quanto a luz do sol que brilha sobre os campos. Tão real quanto a dor do arrependimento ou o peso de uma decisão mal tomada. Ele caminhou por vales onde vozes clamavam, atravessou montanhas partidas por julgamentos antigos e foi conduzido a uma região sombria, um lugar onde as almas aguardavam. Ali, os anjos lhe explicaram. Aquelas vozes que ele ouvia eram de espíritos de homens. Homens que haviam morrido, mas que ainda não estavam no fim de seu destino. Estavam entre mundos, presos em um lugar que não era nem o paraíso, nem o inferno final. Era um lugar de espera. Enoque viu 4 compartimentos, 4 câmaras separadas por barreiras invisíveis. Cada uma abrigava um tipo diferente de alma. Na primeira câmara estavam os justos, almas tranquilas, serenas, aguardando com esperança. Tinham luz ao redor de si. Aguardavam o dia em que seriam recompensadas pela justiça que praticaram. Na segunda, Enoque viu os que morreram de forma injusta, vítimas de assassinatos, traições, perseguições. Suas almas clamavam por justiça. Suas vozes eram como ecos profundos. Senhor, até quando? E os anjos responderam, aguardem, o dia do juízo virá. Na terceira câmara habitavam os ímpios, homens que viveram longe da vontade de Deus, que se alimentaram de maldade e orgulho. Essas almas estavam inquietas, tinham sombras em torno de si, estavam presas ao remorso, mas não ao arrependimento. Sabiam que o que haviam feito era errado, mas não desejavam mudar. Apenas temiam o que viria. E, por fim, a quarta câmara, o lugar mais terrível que Enoque presenciou até então. Ali estavam as almas dos perversos, dos cruéis, dos que causaram dor deliberadamente, gritavam. Mas seus gritos eram vazios, pois sabiam que nada mais poderia ser feito. Era como cair eternamente sem nunca chegar ao chão. Enoque tremeu, não de medo, mas de reverência. O mundo espiritual era mais ordenado do que se imaginava. Nada ali era aleatório. Cada alma tinha um lugar. Cada decisão, uma consequência. E o mais assustador, tudo era registrado. Em livros. Sim, livros eternos. Os anjos mostraram a Enoque uma biblioteca celestial. Pergaminhos, códices, tábuas brilhantes escritas com letras de fogo. Neles estavam registrados os atos dos homens. Tudo, cada palavra dita, cada pensamento escondido, cada intenção secreta. Os livros não julgavam, apenas revelavam. E havia um livro especial, um livro diferente dos outros, um livro selado com 7 lacres, guardado no 7º céu, onde apenas o Altíssimo podia tocar. Era o livro da vida. Nele estavam os nomes dos justos, os que venceram, os que não se venderam ao mundo. Estavam escritos com luz. E os anjos sorriam ao folheá-lo, como quem reencontra velhos amigos. Mas havia também livros sombrios, com páginas queimadas, como se os próprios nomes tivessem sido apagados pelo fogo. Esses não traziam esperança, mas lamento. Enoque chorou ao vê-los. Ele entendia então que a justiça de Deus era perfeita. Não havia engano, não havia parcialidade. Tudo era pesado, tudo era respondido. Enquanto caminhava com os anjos, Enoque começou a compreender os ciclos do além. Viu que a morte não era o fim, mas o início de uma revelação. Cada alma, ao deixar o corpo, era imediatamente conduzida à presença de um guardião, um anjo de julgamento, um ser que conhecia seu nome, sua história, sua essência. Esses anjos não puniam, apenas levavam. Conduziam cada alma ao seu compartimento. Não havia gritos nem resistência. As almas sabiam. Elas entendiam, mesmo que jamais tivessem ouvido,
sobre o céu ou o inferno. Havia um conhecimento gravado no espírito de cada ser humano, e diante da luz, ninguém fingia mais nada. Enoque viu também os portais, imensos, dourados, guardados por querubins de espadas flamejantes. Eles se abriam apenas quando ordenado pelo Altíssimo. Através deles, os justos subiam, e por outros, os ímpios desciam, não por vingança, mas por consequência. E viu ainda um lugar que poucos ousariam imaginar. Um espaço vazio entre os céus e os abismos, onde espíritos confusos vagavam. Eram os que negaram tudo, que zombaram até o último suspiro, que se recusaram a crer em qualquer coisa além de si mesmos, e agora caminhavam no vazio da própria incredulidade, sem norte, sem repouso. Enoque disse que ali o silêncio era pior que o choro. Ao final da visão, um anjo se aproxima e toca em sua fronte. Enoque, então, compreende algo que o faz estremecer. Todo ser humano escolhe seu caminho antes de chegar ao fim. E não é apenas pelas ações. É pelo que ama. O que uma alma ama define onde ela estará para sempre. A Câmara dos Justos não era formada por homens perfeitos, mas por aqueles que, mesmo em meio às falhas, buscavam a verdade. Clamavam por misericórdia. E, sobretudo, desejavam a presença de Deus. Eles haviam amado o céu antes mesmo de vê-lo, e agora eram recebidos como filhos que voltam para casa. Essa revelação muda tudo. A teologia, a doutrina, o entendimento sobre salvação. O livro de Enoque desmonta a ideia de que basta conhecer a verdade. Ele revela que é preciso viver por ela, que é preciso caminhar como se já estivéssemos diante do trono, que o julgamento começa aqui, no coração. E talvez seja por isso que esse livro foi deixado de lado, porque ele não traz consolo barato, ele exige mudança. Ele nos lembra de que não somos donos de nosso destino, mas somos responsáveis por cada passo que damos até ele. Enoque desceu à terra com esse peso, e mesmo em silêncio, sabia que suas palavras ecoariam por séculos. Talvez estivessem adormecidas, mas nunca mortas. A cada visão, Enoque não apenas via, ele sentia a presença dos anjos, o peso dos céus, o clamor das almas. Mas havia algo que pesava ainda mais: a guerra invisível. Um conflito que não podia ser visto com olhos humanos, mas que moldava o curso da história. Não era uma guerra entre nações, mas entre reinos espirituais. E o que Enoque revelou sobre essa batalha mudou tudo o que pensamos saber sobre o mundo ao nosso redor. Ele viu que os anjos caídos, os vigilantes, não foram os únicos a se desviar. Muitos foram aprisionados, sim, mas outros se ocultaram. Escaparam da sentença. Se esconderam entre as sombras da terra, assumindo formas, influenciando reis, distorcendo verdades. Enoque os chamou de chefes espirituais, entidades poderosas, com nomes esquecidos e funções malignas. Seus nomes ecoavam como trovões quebrados. Casdeja, o que ensinou golpes mortais aos homens. Penemui, o que revelou segredos da alma e desvirtuou a sabedoria. Gadreel, o que levou Eva ao erro e introduziu o engano no mundo. Azazel, o que ensinou as armas da guerra, a sedução e os encantamentos. Esses seres, segundo Enoque, não apenas cometeram pecados, eles semearam sistemas, implantaram culturas, influenciaram religiões, manipularam estruturas políticas e espirituais. Eles não precisavam mais se mostrar. Bastava que suas sementes crescessem. Bastava que o homem continuasse escolhendo o orgulho em vez da verdade. E é por isso que, ao longo das gerações, muitos reis caíram em loucura. Muitos impérios desabaram sem explicação. Muitos sacerdotes abandonaram a santidade e abraçaram o poder. Os chefes espirituais estavam agindo. Enoque via suas redes se espalharem sobre o mundo como neblina negra, cobrindo corações e mentes. Mas ele também viu os sinais,
porque o céu nunca permanece em silêncio por muito tempo. Antes do fim, haveria avisos, e esses avisos não viriam de profetas gritando nas praças. Viriam do céu, do próprio cosmos, sinais que abalariam os céus e a terra. Enoque descreve que o sol escureceria em pleno dia, que a lua se tornaria vermelha como sangue, que estrelas cairiam como folhas no outono, e os homens olhariam para cima com medo, pois algo maior se aproximaria. Ele fala de 3 trombetas celestiais, soadas por anjos ainda não revelados ao mundo. A primeira trombeta acordaria os justos, os sensíveis, os que ainda têm olhos espirituais. Eles entenderiam o tempo em que vivem. A segunda abalaria os poderosos, os governos, os sistemas, as estruturas que fingem estabilidade. E a terceira seria ouvida por todos, um som que ecoaria nos ossos, um grito do céu anunciando que o Filho do Homem estava às portas. Nesse ponto, Enoque retorna à figura gloriosa do Redentor. Mas agora, ele não vem mais como intercessor. Ele vem como juiz. Sua chegada não será como a primeira, em humildade e silêncio. Agora ele virá com fogo, com milhares de anjos, com livros abertos e espadas desembainhadas. Os chefes espirituais sabem disso. Eles temem. Eles sentem os portais se movendo. É por isso que agem com mais força no tempo do fim. Eles não descansam. Eles confundem, distorcem, enfraquecem. Fazem parecer que tudo está bem, que nada está acontecendo, que é exagero. Mas por trás da cortina da realidade, há uma movimentação cósmica. Enoque viu isso com clareza. Viu os anjos mensageiros correndo entre as nações, marcando os servos de Deus com selos invisíveis. Viu demônios tentando apagar esses selos. Viu intercessores escondidos, homens e mulheres simples, de joelhos no chão, sustentando cidades inteiras com suas orações. Viu crianças recebendo visões. Viu idosos tendo sonhos proféticos. Viu perseguições, zombarias, mas também milagres. A terra, dizia Enoque, estaria dividida entre 2 exércitos, os que amam a luz e os que fogem dela. Mas um detalhe chama a atenção. Enoque descreve que, mesmo no fim, os chefes espirituais tentarão enganar. Eles trarão sinais falsos, criarão ídolos, produzirão messias artificiais, manipularão fenômenos naturais, e os incautos acreditarão. Vão correr atrás de milagres, mas ignorarão o chamado à santidade. Buscarão fogo nos céus, mas não verão o fogo nos olhos do Redentor. O livro adverte. Naqueles dias, os homens confiarão mais nas obras de suas mãos do que na palavra do Altíssimo. Estariam essas palavras falando do nosso tempo? Um tempo de inteligência artificial, controle digital, manipulação de massas e perda da fé? Tudo indica que sim. Mas Enoque também viu os que resistiriam. Um pequeno rebanho, uma geração escondida, homens e mulheres que não negociaram a verdade, que não venderam a consciência, que não se curvaram diante dos deuses modernos. Eles serão como tochas na noite, e o Filho do Homem os reconhecerá, porque foram marcados desde o princípio. Enoque termina essa parte de sua visão com uma cena arrebatadora. Ele vê o céu se abrir, uma luz descer, e no centro dessa luz, o trono. Os anjos se alinham, as estrelas se calam, os livros são trazidos à frente, e o nome de cada chefe espiritual corrompido é lido, um a um. Eles serão julgados. Cada sistema que criaram, cada alma que desviaram, cada gota de sangue derramada. E então o Filho do Homem se levanta, não com raiva, mas com autoridade. Seus olhos são como chama, e sua voz como o mar revolto. Ele estende a mão e diz: agora, basta. As trombetas cessam, as hostes se curvam, e o julgamento final começa. Depois de ver os céus rasgados, as hostes julgadas e a terra tremendo sob os pés dos ímpios, Enoque foi conduzido a um último local,
Um lugar que parecia existir fora do tempo, fora do espaço, fora de qualquer linguagem humana. Ele o chamou de a habitação da luz, o lar daqueles que venceram. E ali, diante de um horizonte sem sombras, ele entendeu por que tudo precisou acontecer. O reino que ele viu não era como os reinos da terra. Não havia muros, mas havia segurança. Não havia palácios, mas tudo brilhava como ouro purificado. Não havia tronos disputados, mas um só trono, elevado, firme, eterno. E dele fluía uma luz que não queimava, aquecia. Uma presença que não sufocava, libertava. O próprio Altíssimo habitava ali. Os justos estavam lá, não por mérito humano, mas por fidelidade, não por títulos, mas por perseverança. Muitos deles haviam sido perseguidos, esquecidos, ridicularizados em vida, mas agora eram honrados por anjos. Seus nomes eram pronunciados com alegria, seus rostos estavam cobertos de paz, e suas lágrimas haviam sido enxugadas uma a uma pelo próprio Senhor. Enoque os reconhecia. Homens simples, mulheres firmes, crianças que haviam partido cedo, mas que já entendiam mais do que muitos adultos. Todos eles haviam amado a verdade mais do que sua própria vida. Haviam se recusado a trair a consciência. Haviam escolhido o invisível e agora viviam o eterno. Ele viu também a terra sendo curada. Montanhas que antes tremiam, agora floresciam. Rios que haviam secado voltavam a correr com águas cristalinas. Cidades corrompidas eram transformadas em jardins. Os animais conviviam sem medo. O lobo descansava ao lado do cordeiro. E homens e mulheres andavam pela terra de mãos dadas, sem rancores, sem máscaras, sem guerra. Era como se toda a criação tivesse voltado ao Éden. Não o Éden do passado, mas um novo, um Éden redimido. Reconstruído não com folhas, mas com glória, e no centro dele, uma árvore, a árvore da vida. Suas raízes tocavam os 4 cantos da terra, e seus frutos nunca se esgotavam. Enoque entendeu. Aquela era a promessa que os profetas anunciaram. O reino que Jesus proclamaria séculos depois. O tempo do descanso, o Shabat eterno. Ele viu os livros sendo fechados, os selos rompidos, os juízos cumpridos. Agora, tudo estava consumado. Os chefes espirituais haviam sido derrotados, seus nomes riscados dos registros celestiais, seus sistemas reduzidos a pó. E onde antes havia escuridão, agora brilhava uma luz tão intensa que não existia mais noite. Enoque viu também a reunião final. Os santos dos séculos, vindos de todos os tempos, todas as nações, todas as línguas, adorando juntos. Cantavam como se o universo inteiro respirasse em uníssono, e no centro do louvor, o Filho do Homem. Seus pés estavam sobre o mar de vidro, seus olhos refletiam a eternidade, e sua voz era como a canção que o mundo esperava desde o princípio. Ele levantava os braços, não para guerrear, mas para acolher, e cada alma sabia, o tempo do medo passou. Agora era tempo de viver, para sempre. Enoque, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou ao anjo que o acompanhava: "Isso tudo é real?" E o anjo respondeu: "Mais real do que o chão que você pisa, porque isso é eterno." E então a visão começou a se fechar. A luz aos poucos foi se recolhendo. O trono ainda brilhava, mas Enoque sabia que era hora de voltar. Sua missão não era permanecer ali, era contar, avisar, registrar, plantar uma semente que no tempo certo brotaria. E assim, o homem que andou com Deus voltou ao mundo dos homens, mas nunca mais seria o mesmo. Em seu coração, ele carregava o eco da eternidade, o som das trombetas, o brilho do trono, o juízo dos céus e a promessa de que, um dia, a terra conheceria a paz. O livro de Enoque não é apenas um relato de visões, é uma denúncia contra o mundo atual, uma convocação.
um espelho espiritual que nos mostra o que ignoramos, um apelo do céu à consciência humana. Ele não nos entrega uma religião, nos entrega um destino e nos força a escolher, porque no fim a pergunta permanece: estamos prontos para o retorno do Filho do Homem? Ou seremos pegos de surpresa, buscando respostas onde só há silêncio? O pergaminho foi desenrolado, as palavras estão diante de nós, agora resta apenas ler e decidir.